Olá, Isadora, tudo bem com você? Oi, Rose, tudo bem? E você? Tudo ótimo, pronta para o nosso podcast? Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Isadora, e Obrigada. seja muito bem-vindo você também ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias para você manter e cultivar as suas orquídeas que florescem regularmente todos os anos. Isadora, temos um tema muito importante, muito interessante Sim, hoje também. o tema tá bem legal. Orquídeas. Orquídeas e saúde mental. Vamos lá, né? Que a gente tá no mês, Setembro Amarelo, né? Então é importante a gente falar dessa prática que ajuda muito, né, Rose? Com certeza. A saúde mental. Então vamos lá, Rose. A primeira pergunta. O que você acha, né, que o cultivo de orquídeas pode nos ensinar sobre a importância de buscar ajuda, né? Seja até relacionado assim para uma planta que está doente e para nossa saúde mental. Com certeza, Isadora. Isso é muito importante. Olha, no meu caso, quando eu comecei a cultivar orquídeas, eu não estava indo em busca de um tratamento assim específico, porque Sim. naquela época eu estava bem, criando minhas duas crianças pequenas, já tinha formado a minha família, tudo, então eu estava bem. Mas eu, na minha carreira, no passar dos anos, em contato com outras pessoas, com outros orquidófilos, eu vi diversos casos de pessoas que foram aconselhadas a buscar uma atividade assim que levasse elas a ter períodos de relaxamento, períodos de diminuição de estresse, períodos de até mesmo cura de Sim. momentos que a pessoa passou de depressão, entendeu? Então eu conheci diversas pessoas que se curaram realmente de depressão. Então isso é muito importante para as pessoas buscar uma ajuda, e as orquídeas elas conseguem nos devolver essa ajuda que a gente busca. Então você se envolvendo ali com essa atividade de cultivar plantas, principalmente plantas da família Orquidácea, elas trazem esses momentos pra gente de uma terapia assim, que é como se nós estivéssemos no meio da natureza. Você já ouviu falar, Isadora, quando você estiver com as suas energias baixas, com as suas energias negativas, e você encontrar uma árvore, você abrace verdade. aquela árvore, porque ela vai te devolver aquela energia assim para você. Sim. Dar um up realmente, né? E ficar mais forte. Olha aqui, Isadora, nós aqui no meio da natureza, a natureza viva aqui, olha, voando aqui ao entorno de nós. Tá tão cheiroso aqui, gente, essas orquídeas. Vocês não imaginam o perfume que está aqui no nosso ateliê. As abelhinhas, elas vieram todas aqui, olha, embriagadas, mas não por esta daqui, porque ela está bem suave ainda o seu perfume, mas por estas celogines que estão aqui. Até mesmo nós aqui, né, Isadora, estamos embriagadas com o perfume, uma delícia. Um perfume que lembra frutas maduras, como pêssegos e damascos, misturados com baunilha. Olha que chique. É uma delícia esse perfume. E as abelhinhas, olha, tem abelhinha aqui por todos Tem os lados. vários. Você já vê voando aí, né, Rose? Nós estamos aqui no meio da natureza viva, e a natureza viva faz com que a gente se conecte com o ser superior que existe no universo realmente, que da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então a gente conecta as nossas energias, automaticamente a gente se descontrai, dá um relaxamento assim, tanto físico quanto mental. De verdade. E nisso a gente consegue se equilibrar e tirar de letra, né, os assuntos cotidianos aí do dia a dia que acabam trazendo estresse para nós. E Rose, a gente sabe que no cultivo de orquídea, né, a paciência é fundamental, porque ela tem todo, né, um ciclo a seguir. E você acha que a gente consegue ir adaptando essa paciência? Porque às vezes a gente tá numa correria, num estresse, e a gente acaba que eu quero pra hoje, quero que ela floresça hoje. Você acha que com o tempo, com todo o passo a passo que deve ter de um cuidado de uma orquídea, a gente vai treinando, vai se adequando? Com certeza, Isadora. A partir do momento que, se você for lidar com a sua orquídea e você tratar ela ali com muita pressa, você vai querer abrir as pétalas da sua orquídea, você vai estragar totalmente a orquídea, você vai deformar a flor, e aí você vai ficar frustrado, porque não era aquilo que você queria, né? Então, a partir do momento que você começa a treinar
a sua paciência, entender o tempo da flor, o tempo do botão se formar, o tempo do botão desabrochar, até ficar com as suas flores abertas, você vai entender que a orquídea não adianta você forçá-la, você tem que esperar, dar esse tempo. Automaticamente você vai se equilibrando, você vai mantendo a sua calma, a sua paciência, e isso a gente consegue desenvolver ao longo do tempo. Não adianta forçar. Sim. Então você vai entendendo o tempo da orquídea. E é legal que a gente vai entendendo o que ela precisa, né? E vai ganhando essa paciência, né, Rosa? Uhum. E acredito que você já tenha passado por essa situação que eu vou dizer, que você já teve uma orquídea que parecia que estava morrendo. Uhum. Mas que depois, né, com o tempo e com os cuidados certos, ela floresceu novamente, certo? Com certeza. E como que você vê essa experiência da orquídea, né, que ela estava morrendo e depois floresceu novamente, com os momentos difíceis que a gente vive, né, na vida? Como que você faz uma relação, assim, com essa experiência? Isadora, eu fico constantemente olhando essas pétalas delicadas, com toda essa delicadeza ali, esse perfume, e essas abelhinhas ali todas alvoroçadas em volta da flor. Então, não existe um orquidófilo que eu conheço que ainda não tenha passado por esse momento de ter que salvar uma orquídea, porque quando a gente começa o cultivo das orquídeas, a gente não sabe tudo. Sim. A gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo habilidades, a gente vai treinando no dia a dia, né? Não tem quem nasce sabendo tudo. Sim. Não tem. Embora, por exemplo, eu goste de plantas desde a minha infância, eu já nasci no meio de plantas. As primeiras lembranças da minha primeira infância que eu tenho é eu estar no meio do jardim da minha avó, que a gente morava vizinha dela, e sempre ouvindo minha mãe falando de flores, minha avó falando de flores, então ficou marcado assim no meu inconsciente. Então eu tenho essas memórias de que minha vida toda eu estava sempre no meio de plantas. Então eu sempre gostei de plantas. Mas existem pessoas que, por um motivo ou outro, tomaram outros rumos na vida, né? E só depois de uma altura aí da vida, depois de adulto, que veio a ter contato com plantas assim mais de perto. Esse contato que eu digo é o cuidado, você ali lidando com as suas próprias mãos. Porque natureza a gente vê por todos os lugares, né? Nas praças a gente vê, nos bosques, nos passeios, nas viagens, mas ali, o cuidado diário, você ter uma planta que é um ser vivo, você pegar, plantar, trocar o vaso, observar quando que ela precisa de tratamento novamente, colocar pedrinhas para drenar, dar água, dar a comida. É um ser vivo que depende da gente. Se a gente não cuidar, ela morre, né? Sim. Então, isso tudo faz com que a gente se conecte com uma energia maior que vai trazer bem-estar para nós. E outra coisa, né, Rose, do cultivo, que eu acho que muita coisa do cultivo da orquídea a gente pode relacionar com a nossa vida, né? Então, no cultivo, a gente sabe que às vezes a gente precisa replantar, né? Trocar a orquídea de vaso, né? Trocar de vaso, trocar o substrato. E como que você vê isso, né, relacionado com as plantas na nossa vida? Às vezes a gente precisa mudar as raízes, né, pra gente prosperar mentalmente. Sim, sim, com certeza, Isadora. Quem quer evoluir tem sempre que procurar estar em ambientes que evoluam também e entre pessoas que têm mentalidades para evoluir também. Se você ficar apenas convivendo com pessoas que têm pensamentos assim retrógrados, que não pensam em evoluir, que não estudam, que não se dedicam a querer prosperar realmente, você vai ficar igual, né? Não tem como você desenvolver o seu cérebro ficando só ali Se estressando, né? Só naquela coisa sempre, sim. né? A gente tem que buscar sempre mais conhecimentos e sempre se desenvolvendo mais, porque a partir desse momento você é capaz de ajudar o mundo, você é capaz de ajudar outras pessoas. Se a gente não evoluir, a gente morre e não deixou nada aqui, né? Aqui. Então, a gente está aqui de passagem, a gente está aqui para deixar um legado. E que esse legado seja bom,
que ajude outras pessoas, né? Que ajude outras pessoas a manter o seu equilíbrio, principalmente o seu equilíbrio mental, através de uma atividade que, por exemplo, a gente aqui desenvolveu esse cultivo de plantas, né? De orquídeas. Então a gente passa para frente isso. E Rose, a gente também sempre pensando na orquídea, né? A gente tem uma orquídea lá que tava com fungo e daí a gente conseguiu recuperar, então ela tá numa fase de recuperação. Sim. Né? Ela tá ali recuperando, né? Até ter a sua próxima floração. Como que você lida com esse tempo, Rose? Você fica ansiosa? E como que a gente faz para não ficar tão ansiosa com a próxima floração? Ou então fica pensando, será que deu certo? Será que não deu certo? Será que o fungo ainda tá ali? Como que você faz? Sim. No começo, Isadora, quando a gente não tem ainda muitos jeitos assim de entender a planta, você está começando, você ainda não sabe nem como que é a ação dos fungos, das bactérias, dos insetos, você não sabe ainda como que cresce a planta, quanto tempo que leva, então a gente fica assim, meio perdido realmente, né? No começo eu lembro que às vezes eu ia ver as minhas plantas, as minhas flores de noite, pra ver se estava tudo certo. Para ver como que elas já estavam, se o botão já tinha engordado mais, se já tinha aberto alguma flor. Então a gente fica naquela expectativa. E depois, conforme o tempo foi passando, conforme o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com o tempo da flor. Então, hoje eu penso assim, não adianta eu ir lá meia-noite no orquidário olhar minha flor, porque eu sei que o botão ainda vai estar fechadinho. Ele ainda vai levar mais um tempinho para ele desabrochar. E para chegar o período igual esta aqui que está exalando o seu perfume, vai levar um tempinho a mais. Então a gente vai dominando a ansiedade e vai entendendo e esperando. Eu acho que o ponto principal é entender sobre a orquídea, né? Para não ter aquela ansiedade, né? Sim, com certeza. Eu penso assim, é a mesma coisa quando os pais jovens estão educando as suas crianças e os seus adolescentes também. Oh, meu Deus, ela quer participar também. Vem aqui, vamos pegar a nossa criança. E esse daqui é adolescente, ela ainda é ansiosa. Então, mas quando os pais estão educando, principalmente os adolescentes, que os adolescentes ainda estão se encontrando, né? Se encontrando, colocando a sua cabecinha no lugar, porque eles ainda estão em pleno desenvolvimento, em plenas mudanças hormonais. A gente que é adulto, né? Às vezes fica meio assim, onde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou, né? Fica ansioso, o que eu faço agora, o que eu não faço? Imagina os adolescentes, então é um período muito difícil. Agora, se a família já cultiva um hobby, assim, uma atividade que a pessoa que está ali lidando com isso, ela consegue adquirir essas, como se diz, esses benefícios, né? Essas virtudes que essas terapias assim trazem pra gente, a gente consegue transmitir para outras pessoas também. Olha lá, você cultivando as suas orquídeas, você se sente bem, você está lá no meio das plantas, você não está gritando com as plantas. Gente, eu não conheço nenhuma pessoa que cultiva orquídeas e que grita com a orquídea. E se tiver alguma por aí, é porque tá com algum problema, né? Porque não é normal, porque a gente aprende a tratar a planta. Eu tô olhando sempre para essa planta aqui, porque ela está me hipnotizando. Então, as plantas, elas nos hipnotizam, não tem como você agredir uma planta. É porque é tão... Você olha, você fala que é tão... Como assim, né? Criou algo tão bonito, né? Algo tão... E tem todo esse ciclo... Tem outra aqui querendo. Todo mundo querendo cola aqui hoje, querendo participar da... não quer o meu, não. Segura aí. Então, Isadora, a gente consegue manter o equilíbrio, aprender a ter equilíbrio e passar isso adiante também. Então, as famílias que já têm as pessoas que cultivam, conseguem transmitir essa calma também para outras pessoas. Eu incentivo também a orientar algum adolescente, algum jovem assim, que esteja passando por algum problema, a cuidar de uma plantinha, né? É a mesma coisa
É a mesma coisa que cuidar de um gato. Cria uma responsabilidade Sim. também, né? Vai aprendendo a lidar, né? É até melhor porque é uma planta, né? É. Você vai ali Sim. levando o seu tempo, Aham. o seu jeito com as coisas. Que igual eu ia falar aqui, né? A gente sabe que orquídea exige tempo, atenção, né? E dedicação constante. Uhum. E eu acho que com isso da orquídea, a gente consegue trabalhar muito, lidar com as nossas emoções, né? Porque a gente Sim, não. com Às vezes a gente não certeza. tem tempo, às vezes a gente não Uhum. consegue dar atenção para uma coisa, mas é Uhum. importante a gente reservar um tempinho, né? Uhum. Seja para ler um livro, né? Para fazer um hobby que você realmente gosta, Com né, certeza. Rose? Como que você faz com esse tempo, com essa dedicação? Você vê que é importante no seu dia a dia? Uhum. Então, é muito importante, porque é um tempo ali precioso que você está lidando com as orquídeas, aprendendo a conhecer a sua planta. Tem algumas grades curriculares nas escolas que às vezes eu não concordo muito bem. Por exemplo, uma pessoa que quer se dedicar ao cultivo de plantas, aí lá na escola ela praticamente é obrigada, né, para poder passar de ano, a ficar estudando trigonometria. É verdade. Fazer uma infinidade de cálculos lá que às vezes lá no futuro dela, profissionalmente falando, ela não vai usar aquilo, né? E falta, por um outro lado, um incentivo para as pessoas, mesmo crianças, mesmo adolescentes, desenvolver habilidades que ela já sente, que ela tem assim vontade de fazer, tocar um instrumento, se dedicar à música, se dedicar à pintura, se dedicar ao artesanato, se dedicar a plantas, né? Sim. Muitas pessoas já na sua adolescência já têm certas inclinações para isso. E a gente vê que as escolas não incentivam esse lado, né? Mas isso então, bom, isso aí é uma coisa a sugerir, né? Para o futuro. Quem sabe um dia ainda vai melhorar bastante. Mas então, é isso. As orquídeas, elas têm a capacidade de nos transmitir calma, paciência, e você consegue expandir isso para o seu círculo ali, tanto familiar quanto de amigos e tudo mais. E Rose, você considera que, né, você cultivando orquídeas, né, tendo esse cuidado, acaba reduzindo um pouco do seu estresse na sua vida diária, assim? Com certeza, Tuane. Ai, você vai cortar, né? Vai de novo. Com certeza, Com certeza, Isadora. Sim, reduz muito o estresse no dia a dia. Eu fico imaginando pessoas que são de cidade grande, né? Que vivem naquela agitação diária, que pegam trânsito e que vão trabalhar. Às vezes pegam 1, 2, 3 conduções, metrô. Então, chega em casa, a primeira coisa que elas querem fazer é ir descansar, dormir e tal. Mas quando você tem uma atividade a mais, assim, que tome um pouquinho só do seu tempo, porque para você cultivar plantas não vai você ter necessidade de despender horas a fio para você cuidar de plantas, principalmente as orquídeas. Você consegue fazer assim um horário programado, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, uma vez por semana, então você consegue programar. E isso de você saber, eu vou chegar em casa, eu vou ter minhas plantas lá, eu não vejo a hora de chegar para minha casa para ver como que elas estão, sentir o perfume e dar um adubo e ver como que, entendeu? Tudo mais. Isso tudo é um incentivo para você fazer algo a mais de bem para você. Sim. E um adendo eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente chega em casa e a gente quer descansar. E o que a gente faz? Pega o celular. Pega o celular. E vai. E pega, vai, fica horas no celular. E muitas vezes são conteúdos, né, fúteis. A gente não tira uma coisa legal dali, né? Então acho que tirar esses 5 minutos, 10 minutos, para ter o cuidado ali, que você vai se acalmar, você vai tirar todo o estresse do dia a dia, né? É importante, né? Sim, o cultivo de plantas, Isadora, principalmente o cultivo de orquídeas, que são plantas extraordinárias, é muito parecido a você cuidar de pets. Sim. Olha que eles te procuram, eles te dão carinho, eles te dão companhia, eles te dão atenção.
E as nossas plantas também, elas retribuem com essas belíssimas floradas que você está vendo aqui, olha, a natureza viva ao nosso redor. E que ainda é mais vantajoso, Isadora, você não precisa levar para passear. É verdade. Você não precisa levar para tomar sol, né? É verdade. Tem muitas vantagens no cultivo Sim. de orquídeas para as pessoas que precisam realmente de um hobby, uma terapia, ter ali o seu momento, Sim, o momento, consigo mesmo e trocar aquele carinho ali com a planta. E Rose, você sente que cultivando, né, as orquídeas, você cria um ambiente mais relaxante, harmonioso na sua casa? E com certeza. como que isso afeta a sua saúde mental, assim, seu bem-estar? Bom, eu não escuto o marido reclamando das minhas plantas, não, porque se reclamar, reclama só para ele mesmo. Porque eu coloco plantas floridas na cozinha, eu coloco na sala, eu coloco na pia da cozinha, na janela. Quando não coloco na lavanderia, na área de serviço, na área de lazer, em todos os lugares eu coloco planta, né? Até agora não tá reclamando, não. Mas eu gosto, principalmente quando vem visitas, sabe? Você vai apresentar as flores, você vai mostrar, é uma coisa bonita, né? Sim. É bonito, né? Acho que enche os olhos, né? É uma coisa que você admira, você vê, nossa, que lindo. Então, elas trazem calma para mim, trazem paciência para mim, né? E eu procuro extrapolar, extravasar, passar adiante, passar para as outras pessoas também esses benefícios que eu adquiro cuidando das plantas. E eu, assim, eu penso sempre assim, eu vou compartilhar o que eu sinto para que outras pessoas tenham essa vontade de querer cultivar também e sentir isso também, essa melhora na vida delas, né? Sim. Principalmente no lado psicológico. Acho que vale de um relato meu aqui, Rose. Sempre quando a gente vem, né, eu venho aqui gravar com a Rose, é quase uma terapia. Porque a gente vem, faz, às vezes, o replantio. Olha aqui, ó, mas já tá aí voando aqui junto com a gente. O replantio, né, da orquídea. E é tão gostoso de ver, assim, coloca a pedrinha, coloca o substrato, né? Então, é bonito de ver a natureza. E antes, eu sou uma pessoa jovem, né? Sou um jovem adulta. Você acha que eu ia parar pra ver uma orquídea? Não vi, agora todo lugar que eu vou eu mando pra Rose. Rose, olha a orquídea aqui, essa orquídea. Ou então lá na minha avó vem. É até uma terapia pra ela. Ela me chama, vamos lá ver as orquídeas. Eu vou lá com ela, vejo as orquídeas. Aí ela fala, mostra pra Rose essa orquídea. Eu mostro pra Rose. Com certeza. Então acaba sendo uma terapia, né? Você fica mais leve. Eu falo pra minha mãe, mãe, eu vou lá na Rose. A gente faz os vídeos, mas fica mais leve, né? É mais calmo. Porque é um assunto, é gostoso, é orquídea. Você vai aprendendo, né, Rose? Sim. Então você tem aquela paciência, aquele tempo. E é legal de cuidar. Verdade, Isadora. Quando eu te conheci, você não era do mundo das orquídeas. Você nem sabia o que era uma flor chamada orquídea, né? Nem quantas pétalas tem uma orquídea. E hoje eu vejo que você já está se aprofundando assim, você já é atraída em outros lugares que você visita, né? Pelas orquídeas, você já consegue reconhecer as orquídeas. E isso você passa também para outras pessoas, porque você vai falar da planta, você vai demonstrar os seus conhecimentos e as outras pessoas vão te admirar por isso, com certeza. Ontem mesmo na mesa assim do jantar tinha uma orquídea. Eu falei, gente, hoje eu vou ensinar quantas tem, qual é a estrutura da orquídea. É bem legal, é gostoso. Você cria um outro... Você tem mais assuntos, né? Pra conversar com quem tá perto, um relacionamento diferente, né? Às vezes com uma pessoa. Você tem várias vertentes pra conversar. Com certeza. Né? Eu falo sempre que quando você encontra um orquidófilo pra falar de orquídeas, pode sentar, pode pegar lá um suco, um chimarrão, um vinho, porque o assunto vai longe. Isso é muito bom, né, Isadora? É ótimo. Ixi, é quase um hobby, assim. Eu só não tenho mais porque falta um pouquinho de tempo. Eu tenho que tirar esse tempinho, esses 5 minutos, esses 10 minutos pra cuidar. Mas ao longo bem do tempo gostoso. você vai
se organizando Sim. para tratar de uma coisa que você gosta. Exatamente. Quando a gente gosta, a gente vai atrás, nem que for lá no A gente fim dá do... um jeito. A gente vai lá, nem que for no fim do mundo. Sim. No começo, quando eu ainda não era do mundo das orquídeas, nunca que eu imaginava que eu fosse viajar centenas e centenas e centenas de quilômetros para ver orquídeas, para ver uma exposição especializada de orquídeas. Nossa, e quando eu comecei a ir pela primeira vez assim nas exposições, gente, ai, eu ficava encantada. Agora... Nossa, nunca mais parei, nunca mais, Isadora. É um fascínio que essas flores tão belas exercem sobre mim, e eu vejo que exerce esse fascínio também sobre outras pessoas, que, olha, não conheço, assim, outra planta que pudesse me fascinar tanto quanto as orquídeas. Que são lindas, né? Sim. As outras são lindas também, mas a família das orquídeas, ela é muito especial. Muito especial. Sim. E, Rose, pra gente finalizar, a gente sabe, né, que quem tá em contato com a natureza pode ter, né, aquele alívio com os sintomas de ansiedade, né, até a depressão. Você percebe, assim, tem alguma história sua ou de algum conhecido que teve essa melhora no humor, né, com as orquídeas? Bom, se eu for tirar por mim, eu já passei por essa fase também de mudanças de fases de vida, realmente, né? Eu tenho uma certa idade já, não sou menininha igual você, mas eu já passei o período da menopausa e muitas mulheres que eu conheço que já passaram por esse período também, que é um período de transição realmente, de mudanças hormonais no corpo, na mente, no emocional, no espírito, tudo, né? Engloba o nosso eu como um todo. Então a gente sofre essas transformações e é um período muito difícil. Para mim, eu digo que foi o período mais difícil de toda a minha vida. E se eu não tivesse as orquídeas como as minhas psicólogas, como as minhas terapeutas, teria sido mais difícil ainda eu ter superado aquela fase, né? Sem precisar entrar com medicamentos químicos, essas coisas, né? Então, eu sempre coloquei que para mim é uma fase difícil, eu passei por uma fase difícil, eu estou nessa fase difícil, mas elas vão me ajudar. Elas são as minhas companheiras. E, Isadora, aconselho todo mundo que esteja passando por esse período difícil que tenha suas orquídeas, que elas te devolvem o equilíbrio, ajudam você a superar aquela fase. E depois que você atinge o platô, aí sim você vê que realmente valeu a pena você estar cultivando orquídeas. E você consegue passar isso para outras pessoas também. Acho que vale a gente colocar aqui que quem tá passando, né, por esse momento difícil, sempre procurar uma ajuda, né, de um especialista, claro, mas é importante a gente ter um hobby, né? Aqui a gente tá sugerindo o cultivo de orquídeas, mas ter um hobby é muito importante, né, pra gente ter aquele momento de desligar a mente, né, e cansar, como que o pessoal fala, é onde meu corpo trabalha e minha mente descansa, né? É importante, né, a gente ter ali um hobby pra gente se dedicar, tirar aquele tempo. E quando eu passei por essa fase difícil, eu estava naquela fase ainda de estudar muito as orquídeas, né? Então, eu ocupava o meu corpo, eu ia para o orquidário, era dia e noite, às vezes eu passava até tarde da noite lá com elas e organizando tudo, era eu e eu, cuidando das minhas plantas, né? E pesquisando e aquilo... adquirindo mais conhecimentos ainda, eu via que, eu entendia que eu estava num momento difícil, mas que existia uma luz no fundo do túnel, você entendeu? Então isso ajuda a gente a superar e a aguardar uma fase melhor da vida. E a fase melhor da vida sempre chega. Sempre chega. É isso aí, Rose. Muito obrigada, Isadora, por essa participação aqui hoje. E a dona Eudinei está convidada a vir participar conosco aqui no nosso podcast. Vai ser uma grande honra falarmos de orquídeas e transmitir todos esses benefícios que elas trazem para a gente realmente, né, Isadora? Sim, muitos, né, benefícios. Além de ser lindas, né? Isso, com certeza. Isadora, eu gostaria de frisar também que
nós estamos ainda com as inscrições abertas para o meu curso Orquídeas na Lupa, e quem desejar aprender a cultivar orquídeas de uma forma 100% natural e com mais profundidade, é uma oportunidade agora, né? Oportunidade incrível, gente. Isso, incrível. Pra Porque ter orquídeas, ó, assim, ó, que isso, florescem o ano regularmente todos os anos. Isso. E que é melhor, né, Isadora? 100% Sim. natural. Então, a gente convida vocês a acompanharem os nossos perfis, Instagram, Facebook, YouTube, compartilhar os conteúdos com outras pessoas também que precisam ouvir isso que nós Sim. falamos aqui hoje, né, Isadora? Para Exatamente. aprender a manter o seu equilíbrio emocional e poder transbordar esse sentimento bom, essas atividades boas com outras pessoas também. Isso mesmo. E eu te convido a vir novamente aqui no próximo podcast, acompanhar com a gente os conteúdos. Olha aqui, ó, junto com as nossas pets também. Gente, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Tchau. Tchau.